Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, os três últimos capítulos 14, 15 e 16. Paulo falou no capítulo 12, narrou os diversos dons lá, falou no capítulo 13 a supremacia do amor, que o amor é o maior dom, e ele vai continuar falando no capítulo 14 sobre os dons de profecia e de línguas. A gente já viu que Paulo, quando fala se houvesse a língua dos anjos, ele não está dizendo que há uma língua dos anjos. E também não está dizendo que não há. Há uma grande confusão a esse respeito aí. Ali, até no grego, a partícula que está no grego lá não é uma coisa hipotética, tá? E ele vai dizer assim, vai continuar falando, sigam o caminho do amor e busquem com dedicações os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. É interessante a gente observar, né? E aí ele vai falar que quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aqui, o seu Paulo está falando do princípio básico, né? Que tudo se faz na igreja para contribuir para a edificação do corpo. Nós somos a igreja, eu e vocês somos a igreja. Quando nós vamos para um edifício ou para uma casa, a igreja de Cristo está ali, que somos nós, né? E aqui, quando ele fala de língua aqui, ele não está falando que ele fala assim mesmo, ele está falando de língua idiomática, tá? Falar em língua da igreja não deve ser uma coisa inteligível, ou seja, uma coisa que deve ser entendida. Senão não adianta, eu vou falar lá em grego, ninguém entende grego, ou não tem ninguém para traduzir, né? Deve falar, portanto, no idioma, no vernáculo, pelo menos interpretado para o vernáculo que está se falando. Ou seja, se eu falo em grego, alguém deve traduzir para o português, tá? Ora, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhe serei útil? A não ser que lhe leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como flauta, cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não estiverem distintos? Então, tudo, Paulo está falando de o quê? Em línguas é para a igreja entender, para o irmão entender, senão não edifica, né? Assim, acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Está falando aqui, idiomas no mundo. E nenhum deles é sem sentido. Então, proferir palavras sem sentido, como muitas vezes falam aí, está falando aí sem sentido. Se não tem sentido, pode ter para você, para outra pessoa não pode ter, não está falando ao vento. Então está falando línguas idiomáticas, né? Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas na minha mente fica infrutífero. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, quem falar também deve estar entendendo o que está falando. Não é simplesmente falar, né? E Paulo vai continuar falando ali, por meio de homens de outra língua, por meio de lábios estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. E Paulo vai falar acerca da ordem no culto. É uma coisa que é importante, né? Portanto, que diremos, irmão, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, ou uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo isso foi para a edificação da igreja. Lembre-se que ele está falando de edificação da igreja. Nós somos corpo da igreja. Eu e você e o outro irmão somos igreja. Onde tivermos dois ou mais reunidos, ali eu estarei. É a igreja. Mas nós somos corpo dessa igreja. Nós somos um conjunto, nós somos membros desse conjunto chamado igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha só, está falando de ordem no culto aqui, porque se fica um fala aqui, outro fala ali, você não entende. Está sendo falado, a instrução está sendo passada, a adoração, o louvor, né?
Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, meu irmão, o espírito do profeta está sujeito aos profetas. Você comanda o seu próprio espírito. Não tem, como fala muito aí, não tem uma entidade, um espírito que encarna em você, não tem nada disso. Tá? E Paulo vai começar a completar, fechar a carta, falando do que ele ensinou, principalmente da ressurreição. Irmãos, quero lembrar do evangelho que preguei. Pregou o evangelho de Jesus Cristo. Paulo é o apóstolo dos gentios e o apóstolo escolhido por Jesus também. Que vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Porque, primeiramente, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido, né? Quer dizer, morto, né? Tinham morrido já. Pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja. Ele não perseguiu o templo, não perseguiu, ele perseguiu a igreja, são as pessoas, perseguiu as pessoas que eram do caminho, eram cristãos, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí eu falo da ressurreição dos mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês, que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, então também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Paulo está usando esse elogio de lógica aqui, né? Se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsos testemunhas. E se Cristo não ressuscitou, a gente vai crer em quê? Né? É o que ele está dizendo aqui. Que havia essa dissensão lá dentro lá. E lembra que Corinto é uma cidade, tem muita gente estrangeira, devia ter alguns saduceus que não creem em ressurreição. Muitos dos coríntios também não creem em ressurreição. Mas de fato, e outra coisa, meu irmão, isso aqui está acontecendo e está exortando a igreja. Dentro da igreja havia essa divisão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Está falando da morte por Adão e está falando da vida por Cristo através da ressurreição, né? Pois da mesma forma em que Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, cada um por sua vez, né? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque tudo está sujeitado debaixo dos seus pés. Essa destruição da morte ocorrerá lá no fim dos tempos, né? Com a segunda via, a parousia, né? Jesus, que vai vencer os seus inimigos, né? E aí ainda fala, com isso não ressuscitamos, comamos, bebemos, porque amanhã morreremos, né? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Isso está falando dentro da própria igreja, né? Mas como alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Isso é uma questão, ainda se pergunta, com que espécie de corpo virão? Aí ele fala, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Está falando da semente, né? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Está usando mais uma vez a agricultura local lá, né? Mas Deus lhe dá um corpo como determinou a cada uma espécie de semente, dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, aves outras, e os peixes outros. A corpo celeste é também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e do corpo terrestre é outro.
Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado e o corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. Que a própria morte é uma desonra. Pecado, desonra. Jesus nos justificou. Quando pecou-se, fomos instituídos da glória como prescrito. Mas quando pecou-se, a gente rompeu com Deus. E Jesus, através do sacrifício dele, ele nos faz reconciliados em Deus. Assim a natureza também geme como prescrito, né? Vai ser restaurada também. E aí fala, assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado imperecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito. Primeiro homem, Adão tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Ele aqui está falando de Jesus. É impressionante a inteligência, a lógica e a filosofia, a teologia aplicada nesse sentido aqui. Quando ele fala, inclusive, da semente do trigo aqui e fala do corpo natural primeiro, depois espiritual. E aí Paulo vai encerrar no capítulo 16, dizendo, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Você vê que Paulo está ordenando culto, ordenando a coleta conforme ele fez nas igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe um quantinho de acordo com a sua renda. Tá vendo aqui a oferta. Não é dízimo, é oferta. Reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei a carta de recomendações aos homens que vocês aprovarem e mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. E aí Paulo vai fazer um pedido pessoal, né? Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-lo, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Aí, provavelmente, ele permanece 3 meses na Grécia, né? Como está mencionado lá em Atos 23, né? Mas permanecerei em Éfeso até Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta promissora e há muitos adversários. Ou seja, quando abre uma porta promissora, que ele está falando é a porta de igreja, porta de conversão, mas também há muitos adversários. E aí Paulo vai terminar com a sua própria saudação. As igrejas da província da Ásia enviam de saudações. Aquele Cristo saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja se reúne na casa deles. A igreja se reúne na casa. As pessoas que são igreja estão na casa, né? Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E assim, meu irmão, a gente finaliza essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está falando aqui, está repreendendo, está falando duramente, pondo ordem no culto, ordem na igreja, dirimindo dúvidas, esclarecendo alguns pontos também, né? Isso fique no nosso coração, todo esse aprendizado fique no nosso coração e que nossa mente seja clareada e iluminada pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe.